Quero convidar o reverendo Samuel a chegar aqui à frente. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu imenso amor em Cristo Jesus. Amém. E pelo teu cuidado, ó Deus, com a tua igreja. É o Senhor que edifica a igreja, Pai. É o Senhor que faz com que a igreja avance. Então nós temos a certeza que essa igreja nunca retrocede, ó Pai. Porque as portas do inferno não prevalecem sobre ela, Pai. Nós queremos te agradecer pelo teu cuidado conosco. E nós queremos te pedir também, Pai, que o Senhor agora use o reverendo Samuel para trazer a tua mensagem, consolar o teu povo, desafiar o teu povo, ó Deus, ser um profeta do Senhor, boca do Senhor, ó Pai, para que o teu nome seja exaltado. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E o nosso culto, um dos jogos da seleção brasileira, ele era exatamente na mesma hora do jogo. Não lembro exatamente se era quarta de final, alguma coisa assim. E nós estávamos ali na igreja e todo mundo querendo saber qual era o resultado que estava lá fora, né? Eu estou com a sensação que nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa aqui. Todo mundo aqui dizendo assim, como é que está a eleição, como é que está acontecendo, né? Vamos pedir para Deus nos trazer para cá, para a gente poder ficar aqui esse tempo, ouvir a palavra do Senhor e sermos edificados. Eu queria agradecer muito o convite que me foi feito para estar com vocês. Muito obrigado pelo carinho do conselho, pela acolhida do pastor Wellington com a sua equipe do conselho. Que a graça de Deus esteja com vocês. Fiquei feliz pela reforma que vocês estão fazendo, os sonhos que vocês têm tido aqui. Deus continue encorajando vocês, enchendo o coração de vocês de alegria, na graça do Senhor e no projeto dessa igreja, que tem tudo para ser uma igreja bonita, e já tem sido uma igreja fiel durante tantos tempo, e certamente Deus vai trazer os filhos, e os filhos dos filhos, e muita gente, uma geração nova e bonita aí, com o ministério dos presbíteros, do conselho e da junta diaconal, departamento infantil. Que Deus continue a abençoar vocês. Vamos estudar a palavra de Deus, Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Nós leremos todo o capítulo 39, diz o seguinte, Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanho maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia, veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora.
Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens da sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Essa é a palavra de Deus. Eu tenho ficado sempre muito impressionado na vida real, na nossa vida diária, e também nas Escrituras Sagradas, com o que eu chamo da presença silenciosa de Deus. Existem algumas coisas que você começa a olhar e dizer, mas Deus estava presente ali, mas que por alguma razão, num determinado momento da sua vida, você nunca percebia. Minha esposa perguntou uma vez como é que eu percebia Deus na minha vida, e eu disse: olha, a melhor forma de perceber Deus na minha história é olhando o retrovisor. Quando eu olho o retrovisor, eu vejo atrás, e eu lembro, Deus estava ali presente, em todos os momentos por onde passei. A graça de Deus, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus sempre esteve comigo. Mas, no momento em que eu estava passando por aquelas situações, eu não era capaz de discernir tudo o que estava acontecendo. Um dos livros que me marcou foi um livro do Philip Yancey, cujo título é Encontrando Deus nos Lugares Inesperados. E ele descreve situações muito interessantes de viagens que ele fez para a Rússia, China, Europa, África, América Latina, e encontros inusitados que ele teve, e como Deus visitou pessoas nas situações mais complicadas e mais inesperadas possíveis. É um bom relato da graça de Deus sobre a história humana em tempos presentes, porque nós temos a tendência de não conseguir discernir Deus na história. Onde é que está Deus nesse processo todo, por exemplo, da eleição que nós estamos passando agora? Onde é que está a graça de Deus? Por onde é que Deus está caminhando? Será que a gente consegue vislumbrar? Tem um outro livro muito interessante do Eugene Peterson, que ele fala que Deus atua em diferentes palcos. É um livro bem grosso, mas é um livro muito interessante, quando ele fala de Deus se movimentando na história também, às vezes com figuras diferentes, com personagens diferentes, com roupagem diferente, mas Deus estava ali em todo o tempo. É assim que nós vemos a história de José. Se você leu com atenção o texto aqui, se você gosta de sublinhar a sua Bíblia, como eu gosto de fazer, pelo menos 3 vezes aparece uma expressão interessante aqui: o Senhor era com José. O Senhor era com José, o Senhor era com José. Essa frase aparece aqui no capítulo 39, versículo 2, mas ela vai se repetir de certa forma no versículo 3 também, que Potifar viu que o Senhor era com ele. Não apenas o Senhor era com José, mas Potifar percebia que havia alguma coisa na vida daquele rapaz que era diferente de tudo. Mas quando você vai lá para o versículo 21, o texto diz: o Senhor era com José. E no versículo 23, de novo, o Senhor era com ele e tudo o que ele fazia prosperava. O Senhor era com José. E aqui que está exatamente a presença invisível e enigmática de Deus. Por quê? Porque o Senhor é com José, mas José é vendido de forma injusta pelos próprios irmãos. Não é meio estranho? Ele é traído, ele é vendido como escravo pelos amalequitas, ele é levado para uma feira. Naquela feira as pessoas avaliavam
a mercadoria. E aqui no Brasil, a escravidão era assim, você ia lá, uma das coisas que você olhava era como estava a condição dos dentes da pessoa que você iria comprar. Isso era um fator muito interessante. A idade era um fator que pesava também no valor. Mas pasmem vocês, uma das coisas que pesava no valor é se a canela era fina ou não. Gente de canela grossa, segundo a concepção naquela época, é gente preguiçosa. Eu sei que você está tentado a olhar a sua canela agora, por favor, não faça isso, tá? Mas a presença de Deus sobre a vida de José é enigmática demais. Bem, aí José é comprado ali. Ele é avaliado por preço. Potifar compra José e o coloca ali. Um menino bonito, 70 quilos de filé mignon, saradão, e de repente a mulher olhava para o lado e comparava José com seu marido e disse: essa mercadoria aqui é melhor do que aquela lá, né? E ela começou a insistir com ele para estar com ela. E José dá uma resposta maravilhosa. A resposta dele é a seguinte: nada me confiou o meu Senhor nessa casa, eu posso tocar em tudo, exceto em você, que é a sua mulher. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso contra você por causa do meu patrão, e não posso fazer isso por causa de Deus. A compreensão dele de Deus era muito clara. E ele prosperava em tudo que ele fazia. E a mulher foi insistindo com ele, e nós sabemos o enredo. Finalmente ela consegue pegá-lo num dia sozinho e grudou nele e disse: você vai deitar comigo hoje? Ele disse: não vou, né? E saiu correndo. E aí o Senhor era com José, e aí o chicote come na cacunda dele de novo. A Bíblia diz que ele é levado para a prisão. A Bíblia não descreve em que situações esse escravo foi levado para a prisão, mas muito provavelmente ele deve ter apanhado demais. Ele deve ter sido levado ali debaixo de surra e foi jogado numa prisão. E ali naquela prisão o Senhor era com José. E ali na prisão Deus é com ele, e mais uma vez ele é esquecido, injustiçado, e ninguém se lembra dele, mesmo depois da interpretação dos sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. Ele interpreta corretamente, tudo está bem, mas ele é esquecido também. Uma presença anônima, mais uma pessoa para morrer no mármore, não fosse a intervenção maravilhosa de Deus na história. Mas onde é que está Deus na vida de José? Você olha o enredo de José, tente imaginar, nós estamos lendo aqui os bastidores de José. Nós sabemos o que vai acontecer com ele. Mas tente olhar a história de José na perspectiva de José. Ele ali, um jovem, crente, servo de Deus, fiel a Deus, vivendo com piedade, com temor. Tente olhar para a história dele. Como é que vocês acham que José interpreta a sua própria história numa perspectiva dessa? Porque José, ao contrário do pai dele, ele não tem experiências carismáticas, a não ser o sonho que ele teve, que lhe causou muitos problemas na juventude, porque ele não soube lidar bem com o sonho que ele teve. Jacó não, Jacó via anjo, conversava com anjo, brigava com anjo, lutava com anjo, tinha visão de escada que ia para o céu. José não. Jacó não era tão fiel quanto José, mas Jacó era repleto de experiências carismáticas. José não. José era bem presbiteriano, cara. A vida de José não tem muitas manifestações, mas tem uma coisa: José continua sendo fiel. O Senhor é com José. O Senhor é com José. O Senhor é com José. Aí me faz lembrar da história de um casal, e o homem sofre um acidente muito grave na estrada, é levado para o hospital numa péssima condição, perna quebrada, e ele está ali, e a esposa dele chega no hospital apavorada com toda notícia: como é que está o meu marido, querendo saber, se aproximou dele, e ele ali já tinha sido medicado e tal, e eles começaram a conversar, e o marido olhou para ela e falou: bem, sabe de uma coisa que eu estou percebendo? Em todos os momentos mais difíceis da minha vida, você está do meu lado. Lembra daquela vez, quando nosso filho passou por uma crise tremenda? Você estava ali o tempo todo com a gente. Lembra aquela vez que eu passei pelo desemprego, as coisas complicadas?
Eu lembro, você nunca se afastou de mim, o tempo todo você estava comigo. Lembra aquela vez que o papai passou por uma grande crise, cirurgia, eu tive que parar a minha vida para poder ajudá-lo, e a mamãe num desespero. Eu lembro como você foi companheira, como você estava comigo, e agora eu sofri esse acidente e você está comigo. Sabe a leitura que eu estou fazendo de tudo isso, minha irmã, minha querida? É que você me dá azar. Você me dá muito azar, porque todas as vezes que eu passo por tribulação é você que está por perto, né? A sensação que José pode ter aqui é exatamente olhar para Deus e dizer: Deus, o que está acontecendo? Se o Senhor é comigo, manifesta, porque o negócio está feio, o negócio está difícil. Santa Teresa d'Ávila é uma mística da Idade Média, e conta-nos a história de que um determinado dia ela estava indo para um mosteiro, para um convento, e no convento, quando ela estava descendo, ela estava muito zangada, o sol muito quente, as coisas muito complicadas, e as condições muito ruins, tinha passado por uma chuva na estrada, andando a cavalo, e aí quando ela vai passar por um riacho, ela cai do cavalo, e machuca a perna, e se molha toda, e ela estava ali naquela situação toda. Ela levantou os olhos para Deus e disse: Deus, o que mais o Senhor quer fazer? É dessa forma que o Senhor vai me tratar? E então Deus teria respondido para ela: é assim que eu trato meus amigos. Ele disse: se é assim que o Senhor trata, não é de se espantar que o Senhor tenha tão poucos amigos, né? Parece-nos, irmãos, que quando nós lemos a história de José, é por aqui que a coisa passa. O Senhor é com José, então eu preciso ver as evidências do Senhor com José aqui. E quando Deus não se revela na nossa história, quando a nossa história é uma história muito comum, como é que nós interpretamos Deus, como é que nós percebemos Deus, e encontramos Deus nos lugares inesperados? Deixa eu tirar alguns princípios aqui, porque não é raro isso acontecer na Bíblia. Por exemplo, o livro de Esther. O livro de Esther é um enigma, porque Esther vive num palácio, numa situação violentíssima, porque ela foi levada como órfã, porque muito provavelmente os pais morreram na guerra. Ela é criada por um tio que é mal-humorado e é um político opositor do rei. Ele se opõe, ele não se curva diante do rei, ele cria problema por onde vai, ele é aquele judeu bravo mesmo. E aí Esther é colocada por acidente no palácio, se torna rainha. Ali na rainha, enquanto ela era rainha no palácio, a história é bem complicada, porque as tramas palacianas estão acontecendo, as coisas estão surgindo e tudo está se dando ali naquele momento, mas é meramente humano. Aquilo que a gente está vendo ali, meus queridos irmãos, não é muito diferente do palácio do governo em Brasília, não. As intrigas, as disputas, Amã, e vai aquela coisa toda, e se envolvendo, tentando matar Mardoqueu ou Mordecai, e aí as coisas vão complicadas, e de repente, sem que se saiba como, do ponto de vista humano, Deus levanta Esther para se tornar uma mulher que vai intervir na história e vai transformar a história do povo de Deus com Purim. Não é impressionante? Mas olha a vida de Esther. Presta atenção, por exemplo, na vida de Ruth ou de Noemi. Noemi é uma mulher que sai da terra dela por causa de crise, de fome. Ela sai de Belém, e a ironia é que ela está em Belém, que é a casa do pão, mas na casa do pão não tem pão. E ela vai para onde? Ela vai para os moabitas, o povo mais detestado dos judeus ali, depois dos filisteus. Um povo de mulheres de péssima conduta, um povo de uma formação moral horrível. E ela vai ali para culminar. Seus filhos se casam com moabitas, e o marido dela morre, e ela ainda tem que ficar com 2 noras. E ela se deu muito bem com as noras, e alguém disse que ela só se deu bem com as noras porque os filhos já tinham morrido, porque senão não teria dado. Mas o fato é de que ela se deu bem com as noras. E aí nós sabemos que Orfa decidiu voltar para sua casa, para a casa do pai, mas Ruth a seguiu. E quando você olha a vida, Noemi chega de volta para Belém, depois que sabe que Deus mandou chuva de novo para a terra de Belém,
E quando ela chega ali, as amigas vêm encontrar-se com ela. Elas estão muito felizes de rever Noemi, porque passou lá, sabe lá, 10, 15, 20 anos longe da terra dela, como forasteira. E quando Noemi vem, as amigas antigas correm para abraçá-la. Noemi, que significa favorecida, agraciada, ela diz: olha, pare com isso. O meu nome não é Noemi. O meu nome daqui por diante é Mara. Sabe por quê? Porque o Altíssimo pesou a sua mão sobre mim. Porque Deus me fustigou. A minha miséria e minha tragédia está relacionada a Deus. Então, por favor, não me chame mais de Noemi, eu não sou agraciada. A briga dela com Deus, a crise dela com Deus, pela incapacidade que ela tem de perceber Deus naquele momento da história. Não é muito interessante essas coisas? Onde é que está Deus? Como é que nós podemos encontrar Deus no dia a dia nosso? Então, olhando esse texto aqui, eu penso em 3 princípios, ou 4 princípios que a gente pode pensar. Primeiro, nós não podemos considerar comum nossa história comum. Não considere comum sua história comum. A sua história não é comum. E quando eu olho no retrovisor da minha história, é exatamente isso que eu percebo. A minha história não é uma história comum. E ela não é comum porque eu seja alguém especial. Ela não é comum porque nenhuma história é comum. Toda história ela é permeada por uma presença espiritual e graciosa de Deus. Toda a história nossa tem um viés celestial. Toda a história nossa é permeada pela graça de Deus. Meu pai era um próspero empresário no interior de Minas Gerais. O único posto da cidade era dele. Ganhava muito dinheiro. E de repente uma série de tragédias começaram a acontecer na vida dele. Ele não tinha nenhuma compreensão de Deus. Nada. O posto de gasolina dele pega fogo. O carro que ele comprou era um carro roubado, e além de pagar o carro para o ladrão, ele teve que pagar de novo o carro para a pessoa, porque a polícia veio atrás. Ele era receptor de um carro roubado. As coisas começaram, meu pai chegou a um ponto de depressão e de angústia tal, que ele saía para o meio do mato para caçar e não voltava. E o posto todo estava vendendo gasolina a litro, porque não tinha bomba, mas a bomba estava queimada. E minha mãe trabalhando ali. Mas foi isso que Deus usou para poder trazer o coração do meu pai para perto dele. Deus estava ali presente naquele momento de tragédias e dores. Deus estava visitando a minha casa, estava visitando os meus pais de uma forma graciosa e bondosa. No meio da tragédia, Deus estava ali. Deus nunca deixou de estar ali. Quando a gente olha a nossa vida, nós precisamos entender isso aí. A Bíblia nos fala que Ciro, o rei, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, e essa é a cena que eu imagino na minha cabeça, um determinado dia, depois de 70 anos do povo no cativeiro, Ciro tem uma crise de insônia, não consegue dormir, traz os livros de lá para ler, eles trazem os livros, os anais dos reis, e onde é que cai? Exatamente onde fala da deportação do povo de Israel para a Babilônia, e o povo sendo levado cativo para a Babilônia. E o rei pergunta: onde é que está esse povo? Está por aí. Vocês nunca voltaram para reconstruir Jerusalém? Não, nunca não. Então vou dar um decreto aqui agora, esse pessoal ir embora. A Bíblia diz, como eu falei hoje de manhã, que Ciro é chamado na Bíblia de ungido do Senhor. Deus estava lá na Babilônia. Então não considere a sua história comum como história comum, porque a sua história comum não é comum. Deus está aí passeando na sua história de uma forma sobrenatural. E como disse Agostinho, quando Deus se agita, o homem se levanta. É assim na história. José é um homem que o Senhor era com ele. E cada vez que José tinha uma tragédia, e um fracasso, uma perseguição, cada vez mais ele estava mais próximo do palácio. Deus estava conduzindo a história de José de uma forma profunda, no meio das tragédias que ele experimentava. Você tem capacidade de interpretar a sua vida na perspectiva da sobrenaturalidade?
Você olha para a sua vida como um mistério de Deus, como alguma coisa sobrenatural, e você se encanta com isso. Segundo princípio que eu te tiraria aqui, nós precisamos aprender a discernir o sobrenatural no natural. Não apenas não podemos considerar a nossa história como uma história comum, mas nós precisamos também discernir o sobrenatural no meio do natural. E isso não é muito fácil. Por exemplo, o povo de Deus está lá no exílio da Babilônia, Jeremias 29. E Deus então manda Jeremias escrever uma carta, em nome dele, e Jeremias escreve: aos exilados que eu mesmo deportei para a Babilônia. Deus começa dizendo: vocês estão aí porque eu quis que vocês fossem para aí. Eu exilei vocês. Nós gostamos muito de citar Jeremias 29, 11, que diz: eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas esse texto, ele é citado no contexto de um povo que está exilado. E Deus está falando: olha, eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, eu tenho pensamentos de bem para dar para vocês, eu não tenho pensamentos de mal. Mas o povo seria capaz de discernir o sobrenatural no meio da vida comum e trágica deles? O Salmo 137 parece que não. Porque o Salmo 137, eles dizem: junto aos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. E os babilônios chegavam e diziam: cante-nos um cântico de Sião. Qual era a resposta deles? Como haveremos de cantar os cânticos de Sião, os cânticos do Senhor, em terra estranha? Nós não vamos cantar. E lá no final do Salmo 137, ele fala: feliz aqueles que pegarem os filhos da Babilônia e esmagar a cabeça dos bebês na pedra. Eles estão carregados de ódio. Porque se você não interpreta na sua história a presença de uma sobrenaturalidade, é provável que em muitos momentos da sua vida você vai estar sendo destruído pela amargura e ressentimento. O povo estava precisando ser evangelizado na Babilônia. Mas como é que uma pessoa amargurada vai cantar louvores a Deus? Nós não vamos cantar na Babilônia. Eles circunscreveram Deus a uma situação, a uma condição histórica, achando que Deus só está lá em Jerusalém. E Deus estava em todo lugar. Então, meus queridos, aprenda a discernir o sobrenatural no natural. Olha a sua história. Comece a perguntar: a Deus, onde é que o Senhor está caminhando por aqui? Eu quero aprender a ver o Senhor. Onde é que o Senhor quer levar a gente aqui? Eu tenho um presbítero da minha igreja, ele agora é um presbítero que não aceitou a função de presbítero emérito, está fora do conselho, mas é muito querido de todos nós. Ele é um escocês médico. E quando a gente tinha reuniões do conselho e as coisas estavam muito pesadas, muito difíceis para decidir, ele tinha uma frase clássica, e todos nós aprendemos essa frase, a igreja de Anápolis toda praticamente sabe essa frase. Quando as coisas estavam muito difíceis, ele olhava para a gente e dizia assim: eu só quero ver como é que Deus vai sair dessa. Eu só quero ver como é que Deus vai sair dessa, isso não é problema meu. Isso, meus queridos irmãos, tem sido uma bênção para a minha vida. Quando eu me vejo em situações difíceis, eu pergunto: como é que Deus vai sair dessa? Como é que Deus vai resolver esse nó aqui? Como é que essas coisas vão ser solucionadas? Né? Eu não faço a mínima ideia, mas eu não posso deixar de perceber a sobrenaturalidade nos eventos cotidianos. Então, não faça isso, tá? Terceiro princípio que eu colocaria aqui: para quem tem um Deus soberano, todos os pontos convergem para o fim, para o cumprimento. É por isso que na Bíblia Sagrada, que bom esse sonho, meus irmãos, me ajudou demais, obrigado, né? É por isso que na Bíblia Sagrada você vai vendo a história se desenrolando de uma forma maravilhosa. Existe um livro do Frei Carlos Mestre que fala Deus na história dos homens. Eu gosto muito da ideia desse livro, Deus na história dos homens. Ele trabalha o povo judeu, a forma como Deus construiu o povo judeu, a forma como tudo chegou a Jesus, né? Você vai percebendo de uma forma maravilhosa a ação de Deus no meio da história.
é a história de Deus na história dos homens. Quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe a mesma coisa. No livro de Atos dos Apóstolos, alguém disse assim, não tem Atos dos Apóstolos. O que tem naquele livro ali são atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo se movendo. Jesus dá ordem aos seus discípulos, dizendo, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, até os confins da terra, Samaria até os confins da terra. Sabe o que os discípulos fizeram? Nada. Eles não fizeram nada, eles continuaram em Jerusalém. Afinal de contas, a igreja estava crescendo muito, 5.000 pessoas convertidas, então estava num momento de avivamento maravilhoso, a vida eclesiástica indo muito bem, os apóstolos todos ali. A Bíblia diz lá em Atos 8:1, naqueles dias Herodes moveu violenta perseguição contra a igreja. Então o primeiro agente missionário da história foi Herodes, né? Que na verdade foi um movimento de Deus para expulsar o povo dele de Jerusalém para ir pregar o evangelho no mundo inteiro. É Deus se movendo na história. O livro de Atos nos fala de um Deus que está na história, agindo na história, trabalhando na história. E a Bíblia toda é isso aí. Gosto muito da frase de Einstein. Einstein não era um cristão, mas Einstein tinha uma certa compreensão. Ele uma vez falou, Deus não joga dados. Eu gosto de pensar nisso. Ele olhava a ciência, ele olhava a criação, a natureza e a ordem, o sistema, a sinergia todo que existe no cosmos. Ele diz, nada é por acaso, esse negócio aqui todo é impressionante, tem uma harmonia que não pode, você não pode trabalhar nessa dimensão de que a coisa é solta. Não, Deus não joga dados. Deus está agindo. Para quem crê num Deus como nosso Deus, todos os pontos convergem para o fim. Deus está levando a história para onde Ele quer levar. Se é Lula que vai ganhar, se é Bolsonaro que vai ganhar hoje, meus queridos irmãos, Deus vai levar a história onde Ele quer levar. E os homens vão fazer a vontade de Deus, entendendo que estão fazendo a vontade de Deus, ou não entendendo, como Ciro fez. Deus está no controle da história. O antigo hino da nossa igreja diz o seguinte, os seus intentos cumpre Deus no decorrer da história. Ele executa o seu querer de acordo com os seus planos. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 11, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os decretos de Deus estão se cumprindo na história. Então, para quem tem um Deus soberano, todos os pontos convergem para o fim, para o pleroma de Deus, para a parousia divina. E não tem surpresa, os céus nunca se surpreendem. Deus agora foi pego. Não, ele não esperava por essa é tremenda. Deus foi pego no contrapé. Não. Deus está conduzindo a história dele do jeito que ele quer. E se Deus quer que a igreja passe por perseguição aqui no Brasil, ela vai deixar para cumprir os seus propósitos. Deus vai permitir. Agora, precisamos ter crise com isso, não. Nós estamos nas mãos de um Deus soberano, né? Um outro princípio que eu tiraria desse texto aqui é o seguinte: não haja confidelidade porque você vê Deus agindo na sua história. Haja com fidelidade porque você sabe que você precisa ser fiel. E é nisso que me encanta a história de José. A história de José me encanta por isso, porque José, ele está como escravo. Um menino que foi roubado da família dele, um menino que teve que aprender uma outra língua no supapo, um menino que não tem nome, não tem vez, e de repente ele tem a chance de resolver seu problema, de abandono, reclusão, porque a patroa dele está apaixonada por ele, ela não pensa em outra coisa. Não seria a porta fácil, um atalho maravilhoso? Ele diz, não, eu não posso fazer isso contra o meu patrão e não posso fazer isso contra o meu Deus, eu não posso fazer isso. Ela poderia ter ironizado e dito, ok, onde é que está seu Deus? Porque o negócio aqui está feio para você, né? Com 17, 18, 20 anos, você já foi vendido pelos irmãos, está aqui trabalhando como escravo, onde é que está o seu Deus, cara, que realmente você está valorizando tanto? Mas José não dependia de ver alguma coisa para ser fiel. A fidelidade dele não estava condicionada a nada. Ele era fiel porque ele entendeu que ele precisava ser fiel, e é isso que nós precisamos fazer. O Milton Nascimento fala, nada a temer senão temer o medo, mas eu acho que nós não precisamos nada temer
a não ser temer a nossa própria infidelidade. Nós não precisamos temer nada, a não ser a nós mesmos. Nós não precisamos temer o diabo, nós não precisamos temer esquerda ou direita, governos ditatoriais, não precisamos temer nada. Nós precisamos temer a Deus. E José está aqui exatamente dizendo, dando a resposta que se espera de um homem de Deus. Agora presta atenção, meus queridos irmãos. Jacó não foi assim, o pai dele não foi assim não. Se você voltar aqui no capítulo 28, você vai ver uma experiência interessante, né? Porque Jacó tem uma experiência carismática. Ele tem uma visão. Os anjos subindo e descendo nos céus, né, para a terra, uma escada imensa. E quando ele acorda, ele tem uma coisa muito interessante, ele tem uma percepção, no capítulo 28, versículo 16, diz o seguinte: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Olha que interessante. Jacó está dizendo, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Essa questão de você não saber é um problema sério. Deus está nesse lugar e eu não tinha consciência disso. Uma tradução de um estudioso católico chamado Cherokee, ele fala que Deus estava aqui e eu não penetrava nesse mistério, eu não ia nesse lugar. É muito interessante essa visão, que é o verbo que no hebraico é usado aqui. Mas quando você vai para frente, no capítulo 28 ainda, fez Jacó um voto, ou seja, depois que ele compreende que Deus está ali, ele faz um voto. Olha o voto dele. O voto dele é todo condicionado. Se Deus for comigo, se Deus me guardar nessa jornada que empreendo, se Deus me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele diz, olha, se Deus cuidar de mim direitinho, ele que se cuide, porque se ele não fizer direitinho as coisas, não vai ser meu Deus não. Ele será o meu Deus se. Existem muitas pessoas que estão se relacionando com Deus dessa forma. A fidelidade deles está condicionada à graça e à bênção de Deus. Se a bênção não vem como eu queria que ela viesse, nada feito. Não condicione, meu irmão, a sua fidelidade às bênçãos de Deus. Agora, olha o que ele diz mais, no capítulo 28, versículo 22. Jacó continua dizendo, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Se o Senhor for me abençoar, e se o Senhor me abençoar muito, se o Senhor me der muito dinheiro, eu vou trazer o meu dízimo. Tudo em Jacó é condicionado. Isso, meus queridos irmãos, é uma realidade, muitas vezes, na vida da igreja. Há muitas pessoas que condicionam tudo, toda a fidelidade deles condicionada ao quê? A graça de Deus, a bênção de Deus, o milagre de Deus. Não faça isso não. Eu acompanhei uma situação muito dramática de uma criança de 2 anos que foi detectada com meningite daqueles violentos. E foi aquele pampeiro, a gente está sabendo e começamos a acompanhar, e a gente liga para um lugar, liga para outro, corre para o hospital, aquele desespero, pá, e a família angustiada, a igreja inteira angustiada, um menino lindo, 2 anos de idade. 2 anos de idade. E o pai dele está ali no corredor do hospital, e os médicos correndo para socorrer, para tentar, e o médico chegou com o diagnóstico e disse, olha, não tem muita chance. Se ele sobreviver, ele vai ficar com sequelas imensas. Então, se prepare, porque o cenário não é bom, o prognóstico é péssimo. E a mãe desse rapaz, que também era crente, olhou para ele e disse para ele, Deus não pode fazer isso com você. Deus não pode fazer isso com seu filho. E ele deu uma resposta que eu não sei se eu conseguiria dar. Ele disse, mãe, Deus pode fazer com Mateus o que ele quiser. Antes do Mateus ser meu, ele era dele. Deus pode fazer o que quiser.
Bem, só para vocês ficarem relaxados, esse menino hoje é um adolescente de 15 anos, frequenta a nossa igreja. É um menino lindo, continua sendo um menino muito bonito. Está lá, sem nenhuma sequela, nenhum problema, nada. Mas poderia ser o contrário também, não poderia? Deus poderia ter, nos propósitos dele, decidido levá-lo. Mas não dá para a gente condicionar a fidelidade à bênção de Deus. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Jacó está condicionando, negociando com Deus, barganhando com Deus. Há muita gente hoje fazendo a mesma coisa. Não faça isso não. A sua fidelidade não pode depender de qualquer coisa que você julgue que Deus deveria ou não fazer a você. A sua fidelidade a Deus deve ser porque você entende quem Deus é. Você entende a presença de Deus, a graça de Deus. Então, seja o que for, o que aconteça, Deus é Senhor da história. Ele é soberano, e Ele é amoroso, Ele é bom, Ele é cuidadoso. Ele está querendo o melhor para a minha vida. Eu não consigo entender muitas vezes, mas essa é a lógica. E José está ali dizendo para a mulher, olha, não me interessa o que Deus está fazendo comigo. Mas tem uma coisa, eu não vou pecar contra Deus, eu não vou pecar contra o meu patrão. E José vai fazendo as coisas com excelência. E Deus está levando José para perto do palácio, que é o lugar onde Deus quer levá-lo. Se José negociasse a fidelidade dele naquele momento, a história seria outra. A história seria outra. Se José fosse fiel, ele nunca chegaria onde Deus queria que ele chegasse. E no caso aqui, o final foi feliz. Então, para tentar concluir, meus irmãos, o meu momento de aflição, de dor, de perda, de fracasso, não significa necessariamente fracasso. Vamos considerar, por exemplo, a cruz. A cruz é um fracasso. Do ponto de vista humano, a cruz é um fracasso. É um fracasso não só de Jesus e do projeto do reino, mas é um fracasso também da própria humanidade, que pega o melhor filho que ela tem e coloca numa cruz, dizendo que ele é inocente e colocando-o na cruz. Mas o que é a cruz? A cruz é o ponto de convergência nosso, da história. É o lugar absoluto da presença de Deus. No lugar de abandono, de solidão e de dor, o que nós vemos ali? Ali os nossos pecados estão sendo perdoados. Ali a culpa que estava sobre mim está sendo paga. Jesus satisfez a justiça de Deus na cruz. Ele morreu no meu lugar e pagou o preço da condenação que era minha. Ele assumiu o meu lugar. Naquela cruz, Jesus estava me dando um novo status de filho amado de Deus. Aquela cruz, se você olha numa perspectiva humana, ela é um desastre. John Piper chega a dizer o seguinte, que na cruz, Satanás estava se suicidando. Por quê? Porque ele tinha tanto prazer de ver o Filho de Deus sendo colocado na cruz, que ele dá um tiro nele mesmo. Porque naquela cruz, a cabeça dele estava sendo esmagada. Mas ele o leva, através dos poderes históricos e transitórios, para esse lugar. Para ali na cruz, ele ser esmagado. Então foi um suicídio do diabo. Não é impressionante pensar nisso? Mude as categorias. E a gente começa a perceber as coisas com uma percepção diferente. O meu momento de aflição, o lugar da minha dor, o lugar da minha tragédia, pode ser o lugar mais lindo, porque na cruz de Cristo, o apóstolo Paulo diz, eu me glorio. Como gloriar-se na cruz? Mas é a cruz o lugar da convergência humana, lugar do perdão dos pecados. Aquele lugar maldito foi o lugar de glória, da redenção, da absolvição nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma outra coisa que eu diria, Deus vê a nossa vida de uma forma diferente. Ele vê o todo e você vê fragmentado. Esse que é o problema, que nós vemos a história como fragmentos. Aqui, acolá, e nem sempre nós somos capazes de construir
a história com o todo, com a visão, com a percepção do todo. Os americanos chamam isso de big picture. A grande visão, a grande fotografia. Ah, se nós pudéssemos olhar a grande fotografia. Eu e a minha esposa nosso hobby é pescar. Eu amo pescar. E a minha esposa é viciada em pesca. Ora por elas, irmãos. É por ela, irmão, porque o caso dela é de libertação espiritual, é sério, né? E nós, em Anápolis não tem rio para pescar. Alguns quilômetros para frente você vai ver o Araguaia, belíssimo rio, né? Você vai ver lugares bons de pesca, mas ali em Anápolis não. Mas existem muitos pesca e solte. Então, no meu dia de folga, nós juntamos as nossas matulinhas, nossa tralha de pesca, nós temos tudo muito bem arrumadinho, e vamos pescar. E nós íamos sempre a um lugar que nós amamos até hoje ir, que é um lugar chamado Pesque Paque Lírios do Campo. E nós íamos para ali. Eu posso garantir para você que por 10 anos, de uma forma sistemática, nós não íamos toda sexta-feira, obviamente, mas de uma forma sistemática nós íamos àquele lugar. E ali nós ficávamos. Comíamos um franguinho frito, comíamos um peixinho frito e ficávamos ali. Mas o detalhe é que este lugar, ele estava dentro de um clube. E algum tempo atrás, um homem da cidade, o dono do clube, que já estava desativado há muito tempo, só o Pesca e Solte que estava funcionando, ele procurou a igreja, através de um presbítero nosso, e ele disse: eu tenho visto o trabalho da igreja de vocês na cidade, e nós temos pensado no nosso grupo, nós temos pensado em doar o nosso clube para vocês. Como? Nós queremos doar o clube para vocês. Eles doaram 111 mil metros quadrados de área dentro da cidade, com um pesque solte, um lago artificial, 4 piscinas, 4 campos de futebol gramado, 3 quadras de saibro de tênis, 4 quadras, um lugar que é imenso, próprio para vestiário na época, um auditório para cerca de 350 pessoas e uma cozinha industrial. Ele pegou papel passado, escritura, registro e deu para nós. E aí agora a gente olha no retrovisor. Já brincamos com isso várias vezes no conselho da igreja, entre amigos. E eu e Sara estamos ali pescando, orando pelas pessoas, orando pela cidade, muitas vezes, ou não fazendo nada, não pensando em nada. E Deus devia estar olhando e dizendo assim: vocês não fazem a mínima ideia que eu quero fazer com vocês. Esse lugar onde vocês estão pescando aí, eu quero dar para que vocês construam um templo novo, para que vocês avancem o reino de Deus. E agora, quando eu olho ali, o Pesca e Solte está funcionando até hoje. Eu tenho ido muito pouco, depois que ele se tornou nosso, eu vou muito pouco lá. Mas quando eu olho para aquele Pesca e Solte, ali naquele lugarzinho, que eles fizeram uma ilha artificial, eu olho para aquele lugar ali e falo: gente, isso aqui é perfeito. É só colocar levantar um pouquinho mais aquela cabaninha que tem ali, e colocar vidro ao redor. Aquilo ali é um cenáculo, um lugar de oração. Ali vai ser o lugar de oração da gente, nós vamos eternamente orar ali, o povo de Deus vai orar naquele lugar. Eu olho para aquele lugar, eu só vejo isso. E Deus devia olhar para nós então e dizer assim: vocês não fazem a mínima ideia. É mais ou menos assim que eu interpreto tudo o que tem acontecido. Como é que você interpreta a sua história? Deus era com José. Deus é com você. Você consegue vislumbrar Deus na sua história? Caminhando nos lugares inesperados? Atuando em diferentes palcos da sua vida, da sua narrativa? E você achando o tempo todo que você está fazendo sozinho? Francis Schaeffer tem um livro muito interessante. Ele está aqui e não está calado. Essa que é a grande verdade. O nosso Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo na história, mandando sobre nós estações frutíferas, enchendo-nos de alegria,
dando-nos colheita abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja aqui, quanta coisa linda Deus já fez nesse lugar. O mover de Deus em 153 anos de história. Que coisa fantástica. Quantas congregações, quantos filhos, quantas pessoas, quantas famílias foram resgatadas, Deus estava se movendo aqui. Só tem uma coisa, meus queridos irmãos. Se vocês olharem só para o passado, vocês vão virar museu. Museu é monumento. Mas vocês têm que olhar aqui agora para frente e dizer: onde é que Deus quer nos levar? Por onde Deus está se movendo? Né? Porque aí, ao invés de serem monumento, vocês vão se tornar o quê? Movimento. A Europa está cheia de templos vazios, monumentos, museus. Nós não queremos isso. Eu estou louco, estou na expectativa, estou na ponta dos meus pés, querendo entender aqui com vocês, o que Deus vai fazer com vocês. Deus já tem feito muito. O que Deus fará? A questão não é só o que Ele fez. A questão é o que Ele fará. Ele é dono da igreja. Então, crie uma santa expectativa do mover de Deus entre vocês. Não perca essa dimensão, não. Deus está aqui e Ele não está calado. Que Deus nos ajude. Pai, aplique essa palavra ao nosso coração, para que a gente possa vislumbrar o Senhor se movendo entre nós, para que nosso coração em nenhum momento, ó Pai querido, condicione qualquer fidelidade ao Senhor, por qualquer coisa que o Senhor faça. Dá-nos, Deus, graça, alegria, dá-nos expectativas celestiais, de grandes coisas que o Senhor fará. Movimente, ó Deus querido, no meio desse povo aqui, e faça a Tua obra. Essa é minha oração em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de bendizer o Teu nome. Queremos Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é soberano e reina, Senhor. E reina. A despeito, ó Pai, da nossa pequena visão da história, dos fragmentos que nós enxergamos, o Senhor é aquele que comanda toda a história e nada está oculto ao Senhor, porque afinal de contas o Senhor está nos bastidores, ó Deus. Então, Pai, queremos Te pedir que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, do sacrifício de Cristo Jesus naquela cruz, na comunhão que nós temos no Senhor, nos dê a percepção exata de quem nós somos em Cristo e de que o Senhor está trabalhando com o Teu povo. O Senhor está no meio do Teu povo, o Senhor é com o Teu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana no poder e na graça de Cristo Jesus.